Quando Deus te isola, pode ter certeza que Ele está te transformando um ser humano muito melhor do que você é. O isolamento leva à transformação? Vamos ver exemplos na Bíblia. O primeiro caso que veremos é o de Moisés. Moisés foi um homem que experimentou muitas coisas sobrenaturais em sua vida. Ele teve um encontro com Deus através da sarça ardente e esteve diante da separação extraordinária do Mar Vermelho, conforme relatado em Êxodo 19. Mais tarde, Moisés subiu ao Monte Sinai para se encontrar com Deus. Testemunhou o Monte Sinai sendo envolto em fumaça quando o Senhor desceu sobre ele em fogo. Êxodo 33. Moisés entrava em uma tenda, e uma coluna de nuvem descia para permanecer na entrada enquanto o Senhor falava com ele. A Bíblia destaca o relacionamento especial que Moisés tinha com Deus, mencionando em Êxodo 33, versículo 1, que o Senhor falou a Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Nesse relacionamento especial, Deus isolou Moisés. Moisés frequentemente estava sozinho, mas nunca realmente sozinho, pois Deus estava sempre ao seu redor. Em Êxodo 34, versículo 28, é mencionado que Moisés permaneceu com o Senhor por 40 dias e 40 noites, sem comer nem beber, enquanto recebia as tábuas com os 10 mandamentos. Após esse período de isolamento, Moisés experimentou uma transformação visível. Seu rosto estava radiante, e essa mudança era tão notável que Arão e os israelitas tinham medo de se aproximar dele. Este é um exemplo claro de como Deus pode usar o isolamento para transformar uma pessoa. Ao estar isolado dos outros, a pessoa tem a oportunidade de ficar sozinha com Deus. Através desse encontro, ocorre uma transformação interna e externa, como vimos no caso de Moisés. Um segundo caso notável é o de José. Ele enfrentou um tipo diferente de isolamento. Embora tivesse uma família, foi separado dela devido ao ódio de seus irmãos. Além disso, José foi vendido como escravo e acabou sendo preso. Todo esse isolamento e separação que José experimentou tinham um propósito divino, preparando-o para um destino que apenas Deus conhecia. Às vezes, o isolamento é doloroso, mas é parte da preparação de Deus. O terceiro caso a ser destacado é o da mulher sem nome com um fluxo de sangue, mencionada em Marcos 5. Por 12 anos, ela suportou essa doença terrível, buscando a ajuda de muitos médicos e gastando tudo o que tinha. Isolada da sociedade, ela se tornou uma mulher sem recursos, sem amigos e sem esperança. No entanto, sua história toma uma reviravolta dramática, mostrando como Deus pode usar o isolamento para realizar milagres e transformações surpreendentes. Essa mulher não tinha para onde recorrer, exceto a Jesus Cristo. Em um dia específico, conforme relatado na tradução amplificada de Marcos 5, 27 e 29, ela ouviu falar sobre Jesus e decidiu segui-lo na multidão. Ela tocou a borda de suas vestes, acreditando que apenas esse gesto poderia trazer alívio imediato ao seu fluxo de sangue. E, de fato, seu sangramento cessou instantaneamente. Ela sentiu em seu corpo que estava curada, sem qualquer sombra de dúvida.
Pode ser que Deus permitiu que essa mulher fosse isolada e considerada uma pária pela sociedade para que ele pudesse demonstrar seu poder de cura. Essa situação a fez ser vista como alguém restaurado por Deus, independentemente da gravidade da situação. Agora, considere o que você pode estar passando. Pode ser doloroso, pode ser solitário, mas e se Deus permitiu esse período de isolamento em sua vida porque Ele sabe que as pessoas estão observando você? Quando Ele transforma sua situação, seu testemunho não apenas é ouvido, mas também é visto. O quarto caso de isolamento que merece destaque é o de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus enfrentou o deserto sozinho por 40 dias e 40 noites, sem comida e discípulos. Ele foi testado e tentado pelo diabo, que o tentou em 3 ocasiões. A cada tentação, Jesus respondeu com a palavra de Deus, recusando as ofertas do diabo. Mesmo quando Satanás ofereceu riquezas e poder, Jesus permaneceu satisfeito com a palavra de Deus. Esse período de isolamento foi uma batalha espiritual, em que o corpo carnal de Jesus foi privado de tudo para que ele pudesse se concentrar em Deus. Mesmo em seu ponto mais fraco fisicamente, o Espírito de Jesus foi forte o suficiente para resistir às tentações. Embora possamos não enfrentar exatamente as mesmas situações de isolamento e teste que Jesus enfrentou, podemos experimentar temporadas em que nos sentimos isolados e tentados a pecar, a nos afastar de Deus, a ceder a desejos profanos. Essa pode ser uma batalha espiritual, uma época de isolamento que fortalecerá nossa fé ou nos levará para longe de Deus. No livro de Tiago, somos encorajados a considerar a adversidade como motivo de alegria, pois Deus a utiliza para nos moldar e transformar. Embora enfrentar julgamento e adversidade possa parecer difícil no momento, Deus usa essas circunstâncias desafiadoras para moldar-nos na direção que Ele deseja. O caminho pode ser difícil, mas o chamado de Deus para nós é maior. Enquanto enfrentamos um caminho espinhoso, podemos nos tornar homens ou mulheres de Deus com um chamado elevado. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que enfrentaram caminhos desafiadores, mas cumpriram chamados elevados, sendo Jesus o exemplo mais notável. Desde o início de seu ministério, Jesus enfrentou desafios, sendo testado no deserto, confrontado pelos fariseus e saduceus e frequentemente julgado e perseguido. Mesmo diante dessas dificuldades, Jesus permaneceu firme em seu propósito, tornando-se um exemplo supremo de como enfrentar desafios com um chamado mais alto. Em diversas ocasiões, as pessoas tentaram apedrejar Jesus, chegando ao ponto de tentar jogá-lo de um penhasco. Em seu momento de maior necessidade, durante o julgamento para a crucificação, multidões gritaram crucifíquio. Seus próprios discípulos, mesmo sendo testemunhas de sua vida sem pecado, voltaram as costas para ele e fugiram. Embora Jesus nunca tenha cometido pecado, ele se tornou pecado, conforme mencionado em Isaías 53. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza, familiarizado com o luto. Os homens esconderam seus rostos dele, ele foi desconsiderado, enquanto nós o considerávamos ferido e atingido por Deus.
Jesus carregou sobre si as nossas dores e tristezas, sendo traspassado por nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. Ele suportou o peso dos pecados do mundo, enfrentando o julgamento que merecíamos. Mesmo assim, esse caminho difícil abriu uma porta maior, proporcionando aos pecadores a oportunidade de ter um relacionamento com Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21 destaca que Deus fez com que aquele que não tinha pecado se tornasse pecado por nós, para que, por meio dele, nos tornássemos a justiça de Deus. Este caminho difícil não apenas redimiu, mas também transformou. Aqueles que, pela graça e fé em Jesus, agora podem ser chamados justos de Deus. Enquanto Jesus enfrentava a estrada mais desafiadora, seus seguidores também trilharam um caminho marcado por provações e adversidades. O apóstolo Paulo é um exemplo notável. Desde o momento em que decidiu seguir Jesus, enfrentou provações constantes, recebendo açoites, sendo apedrejado, naufragando e enfrentando perigos de várias formas. Suas viagens frequentes o colocaram em constante perigo, seja de rios, ladrões, seu próprio povo, gentios, cidades ou perigos selvagens no mar. Enfrentou fome, sede, exposição e muitas noites sem dormir. No entanto, seu caminho difícil resultou no avanço imediato do Evangelho. Milhares foram salvos através de seu ministério, e o Evangelho se espalhou rapidamente. José, no Antigo Testamento, também trilhou um caminho difícil. Inicialmente, o filho favorito de seu pai, José foi vendido como escravo por seus irmãos, acabando no Egito. Mesmo após ser injustamente acusado e preso, Deus usou José para interpretar sonhos e, eventualmente, elevá-lo a uma posição de autoridade no Egito. Apesar de seu caminho difícil, José desempenhou um papel crucial ao salvar o povo do Egito da fome. Esses exemplos destacam que caminhos difíceis podem levar a chamados mais elevados, transformação e redenção. Mesmo em meio a desafios, Deus pode usar essas circunstâncias para moldar e realizar seus propósitos mais elevados. Pai Jacó, diante da fome, seguiu um caminho árduo que resultou em uma ligação mais profunda com Deus. Talvez, neste momento, você se sinta como se estivesse trilhando um caminho difícil, assim como Jesus, que se viu abandonado pelos mais próximos, ou como Paulo, cuja vida passou da facilidade ao caos total. Pode ser que, como José, você tenha sido injustamente acusado, enfrentando uma vida marcada por provações e adversidades. Como Deus usará esse caminho difícil para moldar você na pessoa que Ele chamou para ser? Nos momentos em que você passa chorando todas as noites e se sente sem esperança pela manhã, Deus está moldando você. Essa modelagem não é em vão, ela tem um propósito maior. Cada desafio que você enfrentou será transformado em algo de significativa importância no reino de Deus. Embora seu caminho possa ser mais difícil, sua vocação será superior. Durante o êxodo do Egito, os filhos de Israel foram guiados por Deus com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Da mesma forma, em Mateus 4, versículo 1, aprendemos que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Entretanto,
Como podemos saber que Deus está nos guiando em nossas vidas? Acredito que quando você percebe que Deus está falando com você através de sua palavra e encontra confirmação por meio de outras pessoas, isso é um sinal forte de que você está no caminho certo. A Bíblia nos diz que sua palavra é uma lâmpada para nossos pés e uma luz para nosso caminho. As Escrituras fornecem sabedoria atemporal e revelam o plano divino de Deus. Em Provérbios 15, versículos 22, a tradução amplificada destaca que, ao buscar conselho, os sábios planos de aconselhamento são estabelecidos. Deus frequentemente confirma sua mensagem por meio do conselho de outros tementes a Ele. Quando pessoas que buscaram a sabedoria de Deus confirmam a direção que você está considerando, é um sinal poderoso de que você está no caminho certo. Mesmo durante circunstâncias difíceis, não desanime. Quando o caminho se tornar acidentado, lembre-se de que as provações e tribulações frequentemente marcam o próprio caminho que Deus colocou diante de você. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que enfrentaram adversidades em suas jornadas de fé. Assim como os israelitas enfrentaram o deserto antes de alcançarem a terra prometida, suas provações estão preparando você para o destino que Deus tem ordenado. Em Tiago 1, versículos 2 a 3, somos encorajados a considerar por alegria quando enfrentamos diversas provações, pois sabemos que o teste de nossa fé produz perseverança. Diante de desafios, lembre-se de que Deus está usando essas dificuldades para moldar você no vaso que Ele pretende que você seja. Finalmente, quando sentir que Deus o está guiando em uma direção específica e ainda assim experimentar paz, mesmo sem conhecer cada passo do plano. Isso é a beleza da orientação divina. Confie no Senhor, pois Ele está moldando seu caminho para um propósito mais elevado. Encontramos uma paz sobrenatural que nos envolve nos momentos em que somos chamados a tomar decisões sem conhecer todos os detalhes. Essa profunda sensação de calma é um presente de Deus, um sinal claro de que Ele está liderando nossos passos. Em Filipenses 4, versículo 7, temos a certeza de que a paz de Deus, que transcende todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Quando nos deparamos com encruzilhadas e nossas escolhas se alinham com a vontade de Deus, experimentamos uma paz que vai além da lógica. É como se a mão gentil de Deus estivesse guiando nosso coração e mente em direção ao seu plano perfeito. Gostaria de oferecer 3 ilustrações que podem confirmar que Deus está liderando você. Primeiramente, a imagem de uma porta aberta. Imagine alguém diante de várias portas fechadas, incerto sobre qual caminho seguir. Subitamente, uma porta se abre e os convida a avançar. Essa porta aberta, conforme Apocalipse 3, versículo 8 destaca, é uma indicação da autoridade de Jesus para guiar, pois ninguém pode fechá-la. Mesmo que portas fechadas inicialmente possam parecer um impedimento, Deus pode usá-las para redirecionar-nos para seu plano perfeito. A segunda ilustração é a confirmação por testemunhas. Assim como testemunhas em um tribunal reforçam a validade de uma verdade, Deus pode fornecer sinais confirmatórios através de sua palavra, oração,
paz no coração e encorajamento de irmãos crentes confiáveis. Por fim, considere o improvável. Às vezes, circunstâncias inesperadas podem parecer desconectadas de nossos planos, mas Deus tem a capacidade de usá-las para cumprir seus propósitos. A história de José em Gênesis é um exemplo, onde sua jornada da escravidão à liderança exemplifica a habilidade de Deus em usar circunstâncias improváveis para cumprir seus planos. Discernir a liderança de Deus requer corações abertos, sintonizados com sua voz e sua palavra. A confiança na sabedoria divina, encontrada na palavra de Deus, é crucial. Provérbios 3, versículos 5 até 6 nos exorta a confiar no Senhor de todo o coração, submeter nossos caminhos a Ele, e Ele endireitará nossos passos. À medida que nos rendemos à sua liderança, podemos seguir com confiança o caminho revelado diante de nós, navegando pela vida com fé e discernimento, de mãos dadas com o nosso Celestial. Você quer aprender mais sobre como buscar a Deus através das Escrituras Sagradas? Te convido a acessar o link do livro Manual Bíblico que está no primeiro comentário fixado e que te ajudará a ter mais conhecimento da Palavra de Deus. Gostou deste vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e a compartilhar esse vídeo para as pessoas serem abençoadas. Até a próxima!